Olá, boa noite. No cenário político desta quinta-feira, nós vamos receber hoje a pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB, doutora Júlia Almeida. Ela que é a primeira-dama do município de Parelhas. Você vai acompanhar ainda que o dia hoje foi de definições no palanque bolsonarista. Os pré-candidatos ao Senado, Coronel Hélio e Stevenson Valentim, definiram primeiro e segundo suplentes. O cenário político desta quinta-feira já começou. O dia hoje foi de definições e anúncios no palanque bolsonarista. Os pré-candidatos ao Senado, Stevenson Valentim, pré-candidato à reeleição pelo Podemos, e Coronel Hélio, definiram seus suplentes, tanto primeiro quanto segundo suplentes em sua chapa. Aí está a foto do Stevenson Valentim com a vice-prefeita de Currais Novos, Milena Galvão, do PSDB. Milena Galvão, ela é irmã do deputado estadual Ezequiel Ferreira. Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia Legislativa e presidente estadual do PSDB aqui do Rio Grande do Norte. Milena Galvão é a segunda suplente de Stevenson Valentim, segundo foi anunciado hoje por ela mesma nas redes sociais. Isso faz parte da estratégia da aliança entre Ezequiel Ferreira e o próprio Stevenson Valentim. Vale lembrar que Ezequiel Ferreira hoje, na verdade nesta semana, ele anunciou o apoio a Stevenson Valentim como um dos dois nomes aí para o Senado da República. A outra definição, também nesse mesmo palanque da direita bolsonarista hoje, aqui em termos de Rio Grande do Norte, foi de que a primeira suplente de Stevenson Valentim será a irmã dele, a Anne Valentim. Será aí, portanto, foi confirmado, já tinha sido ventilado o nome dela por meio dos órgãos da imprensa. Ele, inclusive, em entrevista recente à rádio, confirmou que cogitara o nome da irmã dele e agora esse nome está realmente confirmado. Stevenson Valentim foi alvo de muitas críticas nas redes sociais e até de alguns políticos aqui do Rio Grande do Norte por ter indicado a irmã dele. É que Stevenson Valentim, esse mesmo Stevenson, não agora o de 2026, mas o Stevenson de 2018, ele criticava muito os políticos que indicavam parentes, familiares, irmãos ou com qualquer tipo de relação familiar para cargos públicos, para cargos de confiança. Mas agora, o novo Stevenson, de 2026, ele indicou a própria irmã. E aí ele justificou o seguinte, ele disse que caso ele seja candidato a governador em 2030, ele teria tranquilidade que ele não teve, por exemplo, em 2022, quando ele também foi candidato ali a governador. Se Stevenson tivesse sido eleito, por exemplo, governador em 2022, ele teria passado o mandato para um suplente com quem ele já tinha, inclusive, rompido politicamente. Acontece que Stevenson, ao já acenar para 2030, ele deixa até uma mensagem estranha para o aliado dele, o pré-candidato a governador Álvaro Dias. Digamos que os dois, aqui na conjectura, sejam eleitos agora em outubro. Stevenson já estaria dizendo que romperia com Álvaro Dias já em 2030 e seria candidato contra o próprio Álvaro Dias. Sonhou estranho. Vamos agora iniciar a nossa entrevista. Hoje eu recebo aqui no estúdio a pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB, primeira-dama do município de Parelhas, doutora Júlia Almeida. Doutora Júlia, seja muito bem-vinda. Alegria recebê-la aqui no estúdio do Cenário Político. Obrigada, Saulo. Cumprimento você, a todos os ouvintes da TV TCM. E uma boa noite a todos. A alegria é toda nossa. Doutora Júlia, a senhora se coloca, está como pré-candidata, inclusive já participou da convenção cartorial do PSDB, que aconteceu na segunda-feira, homologou o seu nome como um dos 25 nomes da Federação PSDB e Cidadania para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Como é que se deu a escolha do seu nome, doutora Júlia, para concorrer a uma dessas vagas? Olha, na verdade, o convite já tinha sido feito, né, pelo presidente, o deputado Ezequiel Ferreira. Há 4 anos atrás, eu fui candidata a deputada federal. Antes disso, eu nunca nem pensei em ser política, né? Eu sou médica, pediatra neonatologista. Neonatologista é aquela médica que trabalha em UTI de bebezinho que nasce prematuro. E eu fui para a gestão pública, eu sou diretora de uma maternidade há 13 anos, quase 14 anos, da maternidade de Parnamirim, que eu também sou concursada. E há 4 anos foi me dando aquele anseio, o desejo de ser candidata a deputada para fazer mais para as pessoas, na verdade. E
fui, né? Fui bem votada, né, para deputada federal. Já foi pelo PSDB ali, doutora Júlia? Fui pelo PSDB. Sim. E, na verdade, eu queria ser a deputada estadual naquele momento, mas como eu decidi 4 meses antes, a gente não tinha mais, estava tudo completo, e a gente foi para a federal. E, assim, tive 22 mil votos, né, tudo em cima da hora. Tive um problema com meu filho, inclusive, Saulo. Meu filho, eu digo que é filho de pediatra com ortopedista, teve uma infecção no pé e, assim, a gente teve que ficar internado, perdi parte da campanha. Quase a metade da campanha tive que ficar internada com ele, mas mesmo assim as pessoas me deram esse voto de confiança. E eu agora já estava bem conversado para que eu fosse deputada estadual e meu nome foi lá aprovado, né, pelo partido. E eu estou muito feliz e disposta a trabalhar pelo povo do Rio Grande do Norte. Quais são os temas prioritários, doutora Júlia, que a senhora quer encampar na campanha eleitoral? E aí, melhor dizendo, quais são os temas prioritários que a senhora já coloca na mesa, em debate, nesse momento de pré-campanha eleitoral? Saulo, não tem como ser diferente. Eu sou uma médica que trabalha concursada, que trabalha no SUS há 20 anos. Então, eu só trabalho no SUS. Eu tenho 2 concursos públicos pelo SUS. Então, a área da saúde é onde eu tenho mais conhecimento, né? Sou gestora. Então, a minha grande bandeira é a saúde. Uma das grandes propostas que eu tenho, na verdade, é a transparência da nossa regulação, porque por onde a gente anda, é revoltante. As pessoas colocam um exame, uma cirurgia na regulação e não existe transparência alguma. Você não sabe se você é o próximo, assim como você não sabe se está em 10º, em 100, em 1000. Eu tenho certeza que alguém que está aqui nos ouvindo sabe do que eu estou falando e a gente precisa acompanhar. A gente precisa saber que um dia vai chegar aonde eu estou e eu vou ser essa voz dessa pessoa que vai estar lá brigando para que haja de verdade transparência na regulação do Estado e na regulação dos municípios. Outra pauta da saúde que eu tenho são centrais de diagnóstico, né? Eu fui ao Rio conhecer lá um centro e lá a gente tem um centro que é de imagem junto com o centro de atendimento, de consultas, de cirurgias de catarata. E assim, por que nós não temos isso também? Parelhas é um exemplo que eu falo, que eu sou a primeira-dama de Parelhas. O município está entregando agora, em setembro, uma central que vai ter tomografia, ultrassonografia, raio-x, endoscopia, colonoscopia, mamografia, densitometria óssea. E por que não esses centros não ser regionais? Para que as pessoas diminuam a fila de espera, diminuam o tempo de espera, porque assim, não tem como zerar, eu digo muito que não tem como zerar a fila do SUS, mas a gente tem como diminuir o tempo de espera. Então a gente precisa ter centros de imagem para que essa fila possa rodar. Eu fiquei curioso nessa questão da transparência, que a senhora falou da transparência na fila de regulação, né? Sim. Se isso realmente daria certo, como é que seria a viabilidade dessa questão? Porque, por exemplo, a fila de regulação, ela há critérios muito técnicos, né? A senhora sabe muito bem disso. A pessoa que está lá atrás, ela pode ir e passar na frente de outras pessoas a depender da gravidade da situação da saúde dela. Isso. Como é que seria isso? A pessoa ia acompanhando passo a passo no aplicativo? Tinha que ter um aplicativo, ou um aplicativo tem que justificar. Você tem que saber, Saulo. Por que você não tem direito de saber se quem passou na minha frente foi por uma causa, porque ela é mais velha? Qualquer regulação. Toda qualquer regulação. Eu acredito que a gente tem que saber. É justo com quem está esperando. Porque o que acontece hoje, muitas vezes, é a gente está pedindo de favor. Alguém conhecido, um diretor de unidade, um político, a quem seja, e eu acho que isso não é certo. A saúde não pode ser feita de favor. Ela tem que ser feita porque é um direito e a dignidade da população. Doutora Júlia, falar um pouquinho sobre nominata. Como é que está aí a nominata do PSDB Cidadania para essa disputa à Assembleia Legislativa? O que é que a senhora pode analisar em termos de viabilidade eleitoral dessa nominata? Deixa eu só, antes de dizer isso, falar da nominata, assim, eu tenho muitas propostas além da saúde, né? Assim, eu tenho muita proposta para educação em tempo integral, de inclusão, né? Eu tenho uma filha autista, eu sei o que é isso, mas assim, a inclusão do autista, eu defendo muito que as terapias sejam feitas dentro das escolas públicas, no contraturno. Eu defendo o esporte, sabe? A segurança alimentar. No município de Parelhas, a gente tem uma janta popular, né? A janta popular totalmente gratuita. Então, a gente hoje, lá naquele município... Pessoas em situação de rua?
para as pessoas em situações de vulnerabilidade, que está inscrito no cadastro único, né? Então, assim, um município com 22 mil habitantes, a gente distribui 300 refeições por noite, né? A gente garante que aquela pessoa hoje, lá com R$1,50, que é 50 centavos o café da manhã e R$1 o almoço, a pessoa se alimenta por dia. Ainda assim, defende que a gente não tenha mais que pagar R$1,50, porque para quem para quem ganha R$600, faz diferença no final do mês, né? Mas voltando à nominata do PSDB. A nominata do PSDB é uma nominata com pessoas bem qualificadas. Acredito que a gente tem vários candidatos com grandes potenciais. E acredito que hoje a gente faz cinco deputados estaduais. 5 deputados estaduais. É o que a gente fala, a gente espera mais, né? 6. Mas eu acredito, assim, sendo bem realista, 5 deputados estaduais dentro dessa nominata. Tem pessoas muito fortes. A gente tem um presidente que acredito que vai ter muito voto. Doutora Júlia, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a nominata do PSDB à Assembleia Legislativa. De se tratando de candidatura a deputado federal, com quem a senhora vai fazer dobradinha para deputado federal, doutora Júlia? Eu penso no voto da doutora Júlia, né? Assim, mas a gente tem algumas lideranças, algum apoio, alguns amigos que votam em outros candidatos também a deputado federal. Por exemplo, meu esposo, prefeito de Parelhas, vota em Benes Leocardi, mas a gente tem... Doutor Tiago Almeida. Mas a gente tem outras pessoas, outras lideranças que votam em Carla Dixon, que votam em General Girão. Então, assim, a gente trabalha respeitando, né? Com democracia, a gente respeita a liderança, ela é livre de escolher quem ela... A senhora não vai pedir voto para candidato A, não? Não vou pedir candidato A nem B. Assim, eu vou seguir quem pedindo, né, seguindo na minha campanha, e quem a liderança que quiser seguir com o seu deputado federal, que ela siga em conjunto. Doutora Júlia, o PSDB, o partido do qual a senhora é filiada, presidido por Ezequiel Ferreira, liberou os candidatos para votarem e apoiarem quem quiser. Alguns apoiam Alisson Bezerra para governo, outros apoiam Cadu Xavier, outros apoiam Álvaro Dias. A senhora apoia quem? Eu tô com Cadu, né? Cadu é uma pessoa, acho que a gente tem que votar em quem a gente acredita. E eu acredito muito em Cadu, como uma pessoa que ele é honesto, né? Ele é um servidor público, assim como eu, que viveu na pele, eu digo muito, antes da governadora Fátima, 3 meses de atraso salarial, que sofreu nisso aí. Eu digo muito, Saulo, há quase 8 anos atrás, como médica que trabalhava no SUS, só pelo SUS, eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no meu carro. Eu tinha sorte de ter o meu marido, que era ortopedista, que vinha da iniciativa privada e pagou todas as contas de casa e botou a gasolina no meu carro, mas assim, essa realidade eu não quero viver mais, não que os outros vão fazer isso. Mas eu acredito no potencial de Cadu, que ele pode fazer, ele vai ter esse zelo pelo nosso Estado. E assim, eu espero que o próximo governador, sendo Cadu, ou sendo Alisson, ou sendo qualquer um outro, ele possa chegar e agora ele tenha dinheiro para fazer investimentos no nosso Estado, que eu acho que essa fase passou de atraso salarial, né? As contas foram sendo colocadas... É um desafio grande, o recurso para investimento, que é um recurso hoje, o Rio Grande do Norte tem uma margem pequena. Quase 3%, 4%. Muito pequena, mas precisa rever isso, precisa investir. Nosso Estado precisa de investimento, precisa de rodovias. Eu acho que assim, quando a gente vai andando, a gente vê que ainda tem muitas estradas que precisam sendo feitas, né? E isso, assim, a gente só vai trazer empresas, né, quando a gente tiver escoamento. Né? Na hora que a gente traz empresas, a gente traz renda, até nas estradas mesmo, a gente consegue gerar mais emprego, gerar mais renda para o nosso Estado. Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar e precisa fazer, e eu torço que o próximo governador, ele possa investir e fazer o melhor pelo nosso Estado. A senhora disse que vai apoiar Cadu Xavier para governo e para Senado. Quem é que a senhora vai apoiar dos 2 nomes ao Senado, doutora Júlia?
Eu não tenho os 2 candidatos ainda, né, formados, mas um dos meus candidatos a Senado é Estives. Como eu disse, eu voto em pessoas, que eu acredito em pessoas. Eu não acredito nessa polarização, dizer assim, eu voto naquela pessoa porque é de um lado ou é de outro. Não, eu voto em pessoas que fazem bem. E eu acredito que o senador Estives tem trabalhado, né, por todo o nosso estado. Ele tem trabalho em Mossoró, ele tem trabalho em Currais Novos, ele tem trabalho em Parelhas, ele tem trabalho em Natal. Então, assim, a gente tem que pensar em pessoas que façam a política de forma que honesta e que seja voltada para o benefício das pessoas. E essa é a doutora Júlia. E aí o segundo nome ainda não está definido, quando é que a senhora pretende definir? Não, eu não estou definido ainda, a gente está conversando, né, ainda com os outros senadores, já conversei com Samanda, Rafael, né, foram as 2 pessoas que eu pessoalmente conversei. E a gente está, como eu já tenho esse voto fechado com o Stilson, eu estou ainda nessa escolha, mas eu acredito que, assim, não é a doutora Júlia, é o povo que tem que escolher, é o povo que tem que entender o que é melhor para o nosso estado. A gente tem que pensar em ter pessoas boas para o nosso estado, pessoas honestas que possam contribuir para mudar a vida das pessoas. O senador Estiveson Valentim, ele tem sido criticado essa semana pela indicação da irmã dele, a Anne Valentim, para essa segunda suplência dele. Como é que a senhora vê essas críticas, doutora Júlia? Infelizmente, né, assim, ele felizmente ou infelizmente é o jeito dele, né, ele sofreu, como você mesmo falou aqui no início, com a ruptura e, assim, ele está colocando uma pessoa de que ele confia, né, se essa pessoa foi a irmã, né, e junto com a irmã de Ezequiel, né, a gente fica... Todo mundo fica nessa... Por que ele escolheu a irmã? Talvez porque seja a pessoa que ele mais confia. Na hora que ele vai, ele mesmo disse, né, que talvez fosse sair a governador e ele deixar uma pessoa que ele sabe que vai fazer o trabalho que ele vem fazendo durante todos esses anos. Doutora Júlia, o que a senhora acha dessa disputa para governo? A senhora acha que vai dar primeiro turno? Tem capacidade dessa eleição ser liquidada no primeiro turno? Ou a senhora acredita que essa eleição vai para o segundo turno? E aí eu pergunto, quem contra quem a senhora apostaria? Eu acredito no segundo turno. Eu acredito que vai ter segundo turno. Quase que de certeza, assim, vai ter segundo turno. Quem vai é só o povo que vai poder dizer quem vai para o segundo turno. Mas... eu acredito que se Cadu for, ele tem grande chance de chegar. A senhora se coloca no meio dessa polarização, doutora Júlia? Há uma polarização muito forte em nível nacional e aí também chegando aos estados entre bolsonarismo de um lado, lulismo de outro. A senhora é bolsonarista ou lulista? A senhora se coloca nesses aspectos Não, políticos? não coloco. Agora há pouco eu disse a você, eu sou uma pessoa que vota em pessoas, é tanto que eu voto em Cadu e eu voto em Estives. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que vota em pessoas que fazem o bem para a população, que tem trabalho e que é honesta e que faz de tudo para que as pessoas possam trabalhar de forma que tenha benefício às pessoas. Então, assim, eu tenho certeza, não tenho polarização, eu sou do centro, o PSDB é centro, né? Mas eu bato muito nessa tecla que a gente tem que votar em pessoas do bem, que façam bem para as pessoas que mais precisam. E a senhora sendo eleita, doutora Júlia, a senhora pretende voltar o seu mandato mais ali para a região do Seridó, para a região de Parelhas? Como é que a senhora quer distribuir a atividade parlamentar entre as regiões do Rio Grande do Norte? O deputado estadual é do estado, né? A gente não pode ser o deputado só de uma região. É claro, né, que meu marido é prefeito, eu vou ajudar também a cidade, eu não vou abandonar a cidade, assim como eu não vou abandonar Mossoró, nem vou abandonar Natal. A gente precisa distribuir, de certa forma, com presença, ouvindo as pessoas. E tenha certeza que minhas emendas serão distribuídas de forma igualitária para todo o estado, porque o deputado não pode pensar só em uma região, só em uma pessoa e só numa cidade. Ele precisa entender que depois que ele entrou, ele é o deputado de todos. Aqui em Mossoró, doutora Júlia, o que é que hoje, o que é que faz com que a senhora compre a agenda hoje? O que é que motiva a sua agenda hoje, aqui no município de Mossoró? Na verdade, eu vim para ouvir as pessoas, né? Eu tinha vindo já a Mossoró uma vez, né? Há pouco tempo, há poucos dias, ver minha família, na verdade. Eu tenho... Meu avô é de Severiano Melo, nascido em Severiano, doutor Leônidas Ferreira, que foi deputado estadual por 2 mandatos, foi secretário de saúde por 2 mandatos, foi chefe do gabinete civil. Eu tenho a tia Rita aqui, um beijo para você, ela mora aqui.
Eu vim visitá-los, conversar, eu vi as pessoas, né? Fui no hospital municipal quando eu vim, né? Para conhecer, entender o que O que a senhora achou? O que acontece? O hospital é um hospital lindo, um hospital com uma capacidade enorme, mas que pode melhorar a capacidade, né? Hoje ele faz cirurgia eletiva e ele faz consultas eletivas, foi isso que foi me dito no local, né? Então eu acho que assim, a gente pode, como sugestão, né, para a gestão, ampliar esse atendimento, sabe? Como diretora mesmo de uma unidade que eu tenho capacidade de dizer que eu acho que a gente pode ampliar com mais leitos de retaguarda para o município, porque a gente sabe que as pessoas... Outro dia, acho que teve algum deputado que veio aqui em Mossoró e disse assim, o Tarcísio Maia está com um paciente no corredor. Isso. Isso é falta de leito de retaguarda, né? Assim, não pode ser só o hospital Tarcísio Maia ser um só, ser o fim. A gente precisa que a saúde do município funcione e a saúde do estado funcione para que tudo seja... Aí entrariam os municípios, né? Entre os municípios, uma pactuação. De acontecer, doutora Júlia? Não acho que seja difícil de acontecer, não, sabe? Não acho que seja difícil, a gente precisa... É sempre um gargalo, né? A gente sempre faz aqui matérias, Tarcísio Maia cheio de gente. Cheio de gente. Gente nos corredores, SAMU com as macas presas, porque não tem para onde colocar o paciente. Valfredo Gugel, da mesma forma, lá em Natal, Mossoró, aqui na ponta, o Tarcísio Maia. É uma questão difícil essa de se resolver? A senhora acha que falta o quê? Vontade política, parceria entre as partes de governo e municípios? O que é que está faltando na sua visão? As pessoas precisam entender que precisam trabalhar para as pessoas, né? Independente de bandeira política. E se o hospital não está dando conta, a gente tem que abrir, tem que fazer parcerias público-privadas para que as pessoas não tenham que estar sofrendo nas filas, nos corredores, sabe? Eu acho que está faltando esse manejo melhor, porque assim, o beneficiado são as pessoas. A senhora acha que, por exemplo, nessa questão, deixa eu pegar esse gancho de saúde, né? Há muitas discussões sobre os perfis dos hospitais regionais do Rio Grande do Norte. Eu lembro que em determinadas gestões estaduais se houve a pergunta muito, será que seria necessário esse número de hospitais regionais que hoje o Rio Grande do Norte tem? E alguns têm o nome de hospital regional, mas, na verdade, o perfil seria muito mais uma UBS avançada, digamos assim. O que a senhora pensa sobre essa questão da regionalização da saúde e do papel dos hospitais regionais em alguns dos municípios, doutora Júlia? Precisa a saúde ser descentralizada. É necessário que a saúde seja descentralizada e que todos os hospitais regionais possam funcionar, né? Funcionar com cirurgia, funcionar com consulta, funcionar com atendimento, com leitos de retaguarda para clínico, né? A gente precisa que todos os hospitais com ortopedia, hoje, inclusive, existem barreiras ortopédicas, né? O governo do estado ele colocou barreiras ortopédicas em alguns municípios, para que tudo não chegasse ao Valfredo Gugel, que eu acho que isso foi uma coisa muito importante que o Estado fez, né, e progrediu. Há 8 anos atrás, uma idosa com a fratura de fêmur, ela passava 45 dias para operar. Hoje, ela passa 7 dias, mais ou menos uma média. Sequelas, né? Irreversíveis. Com certeza. E, assim, 45 dias, Saulo, uma idosa, ela pode pegar uma pneumonia, morrer, né? Hoje está uma média de 7 dias para essa cirurgia fazer. Melhorou? Melhorou. Pode melhorar? Ainda pode melhorar muito mais. O ideal é que a gente operasse no mesmo dia, 48, 72 horas. Né? A gente não tem o ideal, mas a gente precisa ter pessoas que queiram o ideal, né? Que lutem pela saúde. Eu estou aqui à disposição para lutar pelo povo do Rio Grande do Norte. A senhora enviaria boa parte das emendas para a área da saúde, sendo eleita? Com certeza, porque a gente precisa avançar. A gente precisa avançar na saúde e, com certeza, minhas emendas serão, muitas delas voltadas para a saúde, mas a gente precisa também, tem muitas outras coisas. Tem a segurança hídrica que a gente precisa trabalhar, né? Também. Mas a saúde é a minha grande bandeira, é quem eu vou investir. Mas, assim, eu serei a deputada que vou ouvir, né? Eu preciso ouvir as pessoas e, se tiver um bom projeto, eu estou aberta para conversar, para ampliar as minhas bases. Estou à disposição da população. Eu serei a deputada que vai ouvir as pessoas. Terá o gabinete aberto. Não vou fechar meu gabinete para ninguém. Antes da gente retornar à entrevista, deixa eu dar uma rápida informação, ainda no âmbito das definições. Hoje,
quanto à suplência de senador. Essa semana vai ser toda de definições quanto à suplência de senador. Pré-candidato a senador Coronel Hélio, do Partido Liberal, definiu quem serão os 2 suplentes dele, né? Estão aí o Valério Marinho. Ele é pai do senador Rogério Marinho, do PL. Valério Marinho já foi presidente da OAB aqui do Rio Grande do Norte. Ele também foi suplente, segundo suplente, do ex-senador José Agripino Maia. E a Gabriela Fagundes, que está do lado aí do Coronel Hélio. A Gabriela Fagundes era suplente de vereador lá em Parnamirim, tirou 1.033 votos agora nas eleições de 2024 e ela foi, portanto, anunciada hoje aí a segunda suplente de Coronel Hélio. Questão de Valério Marinho, o próprio pedido, né, uma própria parceria do senador Rogério Marinho com o Coronel Hélio. É uma forma de retribuir o que Rogério Marinho colocou e se esforçou em ter Coronel Hélio aí nessa chapa, né? Foram muitas as investidas, os pedidos para que se substituísse o nome de Coronel Hélio por outros nomes, inclusive por nomes mais ao centro ali nesse espectro político. Rogério Marinho foi um dos que desde o início colocou indicou o Coronel Hélio para ser o segundo senador, o segundo nome ao Senado, e em todas as investidas, inclusive, que foram feitas para tentar trocar a chapa, ele sugeriu ali manter o nome de Coronel Hélio aí na chapa. Claro que essa suplência já estava conversada muito antes de hoje, né, da questão de ter o Valério Marinho na suplência do Coronel Hélio, mas hoje foi realmente consolidada com o anúncio feito em redes sociais por Coronel Hélio. Então, na chapa da direita bolsonarista já está aí tudo arrumado. Stevenson Valentim, a gente trouxe aqui no primeiro bloco com seus 2 suplentes, Coronel Hélio com seus 2 suplentes, a chapa já formada, já estava toda anunciada, e a convenção do PL, do Partido Liberal, no Rio Grande do Norte, que vai homologar tanto esses nomes da chapa majoritária quanto os nomes das chapas proporcionais, vão ser homologados a esses nomes no próximo domingo, numa convenção que vai ocorrer lá em Natal e que deve reunir aí os candidatos do PL a governo, a Senado e também a deputado estadual e a deputado federal. Vale lembrar que o PL tem boas expectativas de fazer deputados estaduais. Hoje é a maior bancada da Assembleia Legislativa, são 7 deputados estaduais, todos candidatos à reeleição. Para a Câmara dos Deputados, o PL projeta fazer 3 deputados estaduais nessa eleição agora de 2026. Vamos aqui da sequência nossa entrevista, hoje recebendo a pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB, primeira-dama do município de Parelhas, doutora Júlia Almeida. Doutora Júlia, deixa eu trazer aqui a participação dos nossos telespectadores. Deixa eu mandar aqui um abraço para quem manda aqui um alô. Eita, esse daqui não tem o nome. Dona Francisca, um abraço, Dona Francisca, obrigado pela sua participação. Também tem aqui o casal Nonato Gomes e Edilene Moraes. Eles são lá do Conjunto Van Rosado, aqui de Mossoró. Diz parabéns pela entrevista. Diz que está gostando da entrevista. Obrigado a vocês pela participação. O Marlos Mariz, ele coloca a pré-candidata doutora Júlia. É sem dúvida uma grande oportunidade para o Rio Grande do Norte. Tem muita competência, trabalho prestado e uma pessoa de confiança. Obrigado pela mensagem. Tem também o Gerson Nóbrega, que é aqui de Mossoró. Ele é do setor da panificação. Gerson Nóbrega coloca: a senhora tem a saúde como principal bandeira. Como explicar ao governo, ao povo potiguaro, o apoio a um governo que convive diariamente com reclamações sobre filas, superlotação e dificuldade de acesso à saúde pública? Pergunta de Gerson Nóbrega, doutora Júlia. Na verdade, é uma crítica que eu tenho também, né? É uma das minhas bandeiras, que é corrigir a regulação. A saúde não é perfeita no Estado. Eu acho que não é perfeita em Natal, onde Álvaro foi prefeito, não é perfeito em Mossoró, onde Alisson foi prefeito. Mas a saúde precisa melhorar, né? E como eu falei, eu acredito que Cadu não é Fátima, Cadu é outra pessoa, e acredito no potencial que ele tem de fazer a diferença para o nosso Estado. Obrigado. Tem aqui também o de Luiz Aires. Obrigado, Luiz Aires, pela sua participação. Ele coloca: lembre que o ex-prefeito de Mossoró também era contra a oligarquia. Hoje ele está junto com eles. Aqui, Luiz Aires, do bairro Aeroporto. Obrigado pela sua participação, Luiz Aires, aqui no cenário político. Também tem aqui: boa noite,
estou escutando, na verdade, assistindo o cenário político, é a Maria Rodrigues, a Marli. Obrigado, Marli, pelo carinho, pela sua participação e pela mensagem aqui. Também tem aqui o de Graça Nunes. Graça Nunes coloca: parabéns pela entrevista, doutora Júlia. A senhora chegando à Assembleia Legislativa, como será o seu trabalho voltado para as pessoas com deficiência, já que o Rio Grande do Norte tem um grande número de pessoas com deficiência, em especial para as pessoas que estão no espectro do autismo? É a pergunta dela aqui, Graça Nunes, doutora Júlia. Pois não, pode responder. Graça. A gente precisa de inclusão real para essas pessoas, né? Como eu lhe disse, eu tenho também uma filha autista, né? E a gente sabe, uma das minhas grandes propostas, eu já falei aqui, é as terapias dentro da escola, para que a gente coloque uma escola tempo integral, e a criança possa ter inclusão pela manhã e à tarde ter as terapias. Fazer terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia. Então, a gente precisa ter as terapias. Em Portugal já é assim. E por que a gente não tem? A gente não precisa nem inventar a roda, a gente precisa somente cumprir o que já funciona. Então, a gente precisa incluir essas crianças, mas depois que passa nas escolas, a gente precisa ter espaço, legislações que beneficiem as pessoas. Eu também, assim, você falou em crianças autistas, mas eu defendo uma pauta também muito importante, que são as crianças com câncer. Sim. Porque, assim, hoje, o que é que acontece no governo do Estado, Saulo? O governo do Estado, ele tem a legislação, que eu tenho direito a acompanhar meu filho com câncer por até 180 dias. Mas depois, com remuneração, né? E depois desses 180 dias? Meu filho não está bem, digamos que ele esteja tratando uma leucemia, e ele ultrapassou os 180 dias. Então, eu defendo que a gente precisa ampliar esse período de afastamento até que para que a mãe possa acompanhar. Uhum. A gente falou no servidor do Estado, talvez a prefeitura também seja assim, mas quem está aí é um CLT, que você só tem direito de um dia de afastamento por ano. E não tem direito para acompanhar o seu filho. Então, assim, acho que a gente tem que discutir, né, que essa mãe, ela ganha um auxílio do Estado para que possa, de fato, acompanhar seu filho. É um absurdo você, como mãe, não acompanhar seu filho doente durante um período que ele mais precisa, né? Isso aí. Tem aqui também a participação de Niel do bairro Sumaré. Ele diz: já estou ligado, doutora Júlia, parabéns. Ele coloca aqui pela entrevista. Obrigado, sargento Niel, lá do bairro Sumaré. Quer falar alguma coisa sobre, só agradecer ao Niel? Só agradecer aí, né? A gente está aqui à disposição. Agradecer a todos que estão mandando os comentários, que eu estou aqui, de fato, para fazer a diferença na política do nosso Estado. Obrigado, doutora Júlia. Tem aqui também a Nana Marli. Um abraço para ela, Nana Marli Fanteco e Bidia. Ela coloca que gostou muito da entrevista, não sabe ainda quem votar para deputado estadual, mas está balançada aí na entrevista. Obrigado, viu, Marli? Me conheça, acompanhe minhas redes sociais, convido a todo mundo, quem ainda não me conhece, conheça a doutora Júlia, conheça meu trabalho. Eu sou muito mais do que a primeira-dama do município de Parelhas, que às vezes muita gente diz assim, ela é a primeira-dama do município de Parelhas, tenho muito orgulho de ser a primeira-dama do município de Parelhas, mas eu tenho um trabalho feito pelo nosso Estado, então assim, venha, acompanhe a gente, tenho certeza que você não vai se arrepender. Dona Dita, um abraço para a Dona Dita, que é esposa do sargento Niel, está lá no Sumaré também nos assistindo. Obrigado, Dona Dita, aí pela sua participação e pela sua audiência aqui no cenário político. Doutora Júlia, claro, a senhora tem o apoio do doutor Tiago Almeida, prefeito de Parelhas, seu marido. Há expectativa de apoio de outras lideranças no Rio Grande do Norte, seja de vereador, seja de outros prefeitos que podem chegar a apoiar ou que já declararam apoio à sua pré-candidatura, doutora Júlia? A gente tem hoje 80 municípios já com lideranças políticas. 80? 80 municípios. Então, assim, a gente está ampliando, eu digo que são parcerias, são amigos que estão se juntando, acreditando no nome da doutora Júlia, possa fazer diferença no cenário da Assembleia Legislativa. Então, quem quiser, convido para quem quiser somar esse trabalho, porque a gente vai chegar na Assembleia e vai fazer diferente do que está sendo feito hoje. Doutora Júlia, claro, são 80 nomes, eu não vou pedir para citar todos, mas eu queria que a senhora citasse alguns nomes aqui da região de Mossoró, que a gente possa conhecer esses apoios. Aqui eu tenho Mossoró, né?
Cheguiron, Severiano Melo, eu tenho Grossos. Grossos, eu tive hoje em Grossos, inclusive. A gente até me perguntou mais cedo qual a agenda que eu vim fazer aqui em Mossoró. Não fui fazer só em Mossoró, mas também fui a Grossos falar com as lideranças, conhecer as pessoas, né? Entender a necessidade das pessoas. Tibau. Também Tibau é o quê? Ex-vereador, vereador? É de que essas lideranças? O perfil muitos são ou vereadores, ou lideranças comunitárias, ou agentes de saúde, conselheiro tutelar, vereadores que estão na suplência, mas são pessoas que têm, de fato, e às vezes não são pessoas que não têm somente quando me conhecem, sabem que eu vou fazer que eu vou fazer um bom trabalho e se junta. Na verdade, a gente, para se juntar, não precisa ser liderança, não precisa ter grandes votos, precisa acreditar. Doutora Júlia, o que é que a senhora acha que o próximo governador deve priorizar? Se fala muito nos 100 dias, né? Em toda a gestão começa os 100 dias, o balanço dos 100 dias. O que é que a senhora acha que o primeiro governador deve ter como prioridade das prioridades? Aquela medida mais efetiva, não aquela medida que tem que... Saúde é uma coisa que precisa, né? É uma coisa a curto, médio e longo prazo. Mas eu digo, o que precisa colocar em prática logo, a curto prazo, se tratando de Rio Grande do Norte, doutora Júlia? Na verdade, hoje a gente está fazendo o equilíbrio fiscal, né? Como a gente falou mais cedo, a gente precisa pensar em investimento. Então, assim, eu acho que nos 100 dias, além da saúde, né, da educação, a gente precisa ver onde é que a gente pode investir. Acho que o nosso estado está um pouquinho atrás no investimento. E ele precisa sentar e ver onde é que eu vou poder investir e melhorar a arrecadação do nosso Rio Grande do Norte. Essa questão fiscal seria a questão mais prioritária? Eu acredito que sim, porque o estado está precisando de investimento. E o nosso futuro governador vai precisar entender isso e investir no nosso estado. A senhora acredita que pode haver cortes ou dá para ter onde cortar em termos de orçamento de Rio Grande do Norte para tentar esse equilíbrio fiscal, doutora Júlia? Tão falado, mas tão difícil de ser colocado em prática? Na verdade, eu não tenho essa informação ainda, né? Não tenho mandato, mas assim que eu tiver, eu vou fiscalizar e vou colocar em prática, porque assim, vou lá, vou procurar o governador, vou bater na porta, porque assim, eu estou indo para lá para defender as pessoas. Então, assim, eu acredito que tem onde cortar, sabe? Eu acredito que tem. Hoje, como é que a senhora avalia a bancada estadual aqui do Rio Grande do Norte? Ela faz essa fiscalização, doutora Júlia? Sinceramente, eu acredito em algumas pessoas que estão lá. Em algumas pessoas. Eu acho que outras ainda não entenderam qual é a sua função. E eu acredito que tem pessoas ali na Assembleia Legislativa, sem citar nomes, que não têm do que viver, né? Fazem só política. E eu não acredito nas pessoas que fazem política, só vivem da política. Se quando a gente vive da política, a gente é capaz de qualquer coisa para continuar nela. Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa tirar essas pessoas, porque essas pessoas são as que votam a desfavor do povo em troca de um cargo, e acho que tem que acabar isso no nosso Rio Grande do Norte. Nosso Rio Grande do Norte não merece esse tipo de pessoa na Assembleia Legislativa. Tá aí, nós conversamos agora com a doutora Júlia Almeida, pré-candidata a deputada estadual. Eu usei pré-candidata porque eu não sei se já foi deferido. Já foi registrado? Não foi, acho que não tem registro ainda. Então é pré-candidata. Pré-candidata. Pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB, doutora Júlia Almeida, também primeira-dama do município de Parelhas. Muito obrigado, viu, doutora Júlia, pela entrevista. Obrigada a todos, obrigada, Saulo, e a todos os ouvintes aí da TCM. Um abraço a todos, uma boa noite, contem comigo, contem com a doutora Júlia e venha nos acompanhar nessa caminhada, que eu tenho certeza que será vitoriosa e serei uma deputada que vai trabalhar em benefício da população. Nós é que agradecemos. Muito obrigada a você também, Natália Rebouças, apresentadora aqui do programa, não pôde estar junto, por isso nós estamos interinamente. Agradecemos a você pela audiência, pela paciência, pela participação, que é sempre muito bem-vinda. Bom restinho de quinta-feira. Tchau, tchau.